Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de física. Eu espero que todos vocês estejam bem, se cuidando muito, estudando muito mesmo, e acompanhando todas as aulas que estou disponibilizando semanalmente lá no canal da escola. Beleza, pessoal? Todo o conteúdo das nossas aulas do bimestre inteiro está lá, beleza? A aula de hoje, pessoal, será especial, pois estaremos encerrando o conteúdo do segundo bimestre. Hoje, também entraremos em um novo capítulo da apostila, estudaremos estática do ponto material. Então, bora começar, pessoal, a nossa aula? Vamos abrir o livro lá na página 48, então. Vamos lá. A ideia deste capítulo está baseada em uma única palavra, pessoal: equilíbrio. Neste capítulo, estudaremos como que o equilíbrio se dá em um ponto material e também em um corpo extenso. Vocês podem estar confusos em relação a estes termos que acabei de falar, não é? Mas logo logo eu mostrarei a vocês o significado de cada um deles. Começaremos pela estática do ponto material. Beleza, pessoal? Primeiramente, o que significa essa palavrinha aqui? Estática. O termo estática ele é usado para fazer alusão a algo que se encontra parado. Do ponto de vista da física, um corpo é considerado estático se ele permanece em repouso em relação a um referencial, ou seja, se a força resultante sobre ele for nula. Essa situação é classificada como equilíbrio estático. Para entendermos, vamos analisar a seguinte situação aqui, pessoal. O que nós temos aqui? Nós temos dois lustres, né, em duas situações diferentes. No lustre 1 aqui, pessoal, nós podemos analisar que o lustre ele está parado, não é isso? Ou seja, ele está em equilíbrio estático. Na situação 2 aqui, pessoal, nós não temos o lustre parado, parece que a corrente se arrebentou. Por que será que aconteceu isso? Vamos analisar aqui. Vamos lá, pessoal. No lustre 1, vamos analisar a situação primeiramente. O peso do lustre ele é sustentado pela força de tração da corrente. Se o lustre tem massa, ele tem uma força-peso. A força-peso vai estar sempre apontando aqui para baixo. Não é verdade, pessoal? Em direção ao centro da Terra. Se está parado, deve ter o quê, pessoal? Tem que ter uma outra força para cima, que será a força de tração da corrente. As duas, uma está cancelando a outra. É isso? Não foi isso que nós aprendemos? Em outras palavras, o módulo da força de tração é igual ao módulo da força-peso. Já aprendemos que quando a força resultante é nula, o corpo ou está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. Lembra da primeira lei de Newton, né, pessoal? Se a força resultante é nula, podemos ver que as forças de tração e peso se cancelam, o que caracteriza um equilíbrio estático. Ou seja, pessoal, o módulo da força de tração é igual ao módulo da força-peso, porque em Y, ou seja, na vertical, a força de tração cancela a força-peso. E nós aprendemos que quando isso acontece, o nosso sistema não se move, não é isso? Se eu tenho duas forças, uma força com o mesmo módulo para um sentido e a outra com o mesmo módulo para outro sentido, a força resultante é zero, ou seja, o lustre ele não se mexe. Na situação 2 aqui, pessoal, o peso do lustre ele é maior do que a força de tração suportada pela corrente. Ou seja, pessoal, tem algo assim, por exemplo, eu tenho força-peso do lustre e a força de tração ela é uma força menor. O que isso nos faz, pessoal? O que isso nos lembra? Aqui eu não tenho uma situação em equilíbrio, não é isso? Ou seja, pessoal, a corda, a corrente, ela vai se romper pois não há mais uma situação de equilíbrio. A tendência do lustre é se movimentar no sentido da força-peso, que é o sentido da força que tem maior módulo. Sendo assim, a força resultante não será mais nula neste caso, pois teremos uma aceleração diferente de zero para baixo. Aqui, pessoal, na situação 2, não há equilíbrio estático, porque as forças elas não se cancelam. Então, o que podemos falar? O que é o equilíbrio estático? A força resultante, ou seja, do nosso sistema, a força resultante, vou ver se eu consigo escrever aqui. A força resultante é igual a zero. Ou seja, pessoal, em qualquer equilíbrio de ponto material, de corpo extenso, sempre a força resultante vai ser igual a zero. Essa será a nossa única condição que veremos neste capítulo. Beleza, pessoal? Agora pense em uma outra situação. Agora eu tenho uma ponte que ela é suspensa e que apresenta vários cabos verticais. Estes cabos, eles realizam uma força de sustentação para cima. Conseguem ver aqui, pessoal? Que para cada cabo aqui que nós temos, eu tenho uma força de tração. Não é isso?
Essa força de tração que vocês podem ver aqui, ó, elas balanceiam, olha, outra palavra que é importante nós sabemos, né? Balancear, ou seja, deixar em equilíbrio. Esses cabos, ele realiza uma força de sustentação para cima, como podemos ver na figura, que é igual ao módulo da força-peso da própria ponte e dos veículos que passam também por elas. Então, pessoal, cada um destes cabos, eles realizam o quê? Eles deixam essa ponte em equilíbrio estático. E quando os engenheiros fizeram este planejamento da ponte, eles levaram em conta quantos carros que poderia estar em cima dessa ponte para fazer o cálculo de quanto de tração que é necessário para deixar essa ponte em equilíbrio, para que a ponte ela não quebre, entenderam, pessoal? Ou seja, em cada ponto de contato dos cabos com o tabuleiro da ponte, a tração T de cada cabo deve equilibrar o peso P de carga de cada trecho. Por exemplo, se cada peso for de 100 newtons, cada tração também deve ser de 100 newtons, de modo que a força resultante seja nula. Ou seja, pessoal, se aqui nesse único trecho aqui eu tenho uma força-peso que é igual a 100 newtons, a força de tração do cabo que está segurando essa parte do tabuleiro da ponte também deve ser 100 newtons, porque a força resultante tem que ser nula. Essa é a nossa condição, não é isso, pessoal? Acabamos de ver dois exemplos diferentes. Um em que o equilíbrio se dá sobre um único ponto e outro que aparece sobre a extensão de um corpo. Para isso, nós precisamos entender a definição dos dois tipos de objetos. O primeiro objeto que nós vimos, né, que é o caso do lustre, é um exemplo de um ponto material. Um corpo que pode ser considerado um ponto material é um corpo quando as suas dimensões não influenciam no fenômeno analisado. Por exemplo, um carro que realiza uma viagem de 100 quilômetros, ele pode ter o seu tamanho desprezado para o estudo do movimento, ou podemos analisar, por exemplo, um navio no meio do oceano. O navio ele vai ser um único ponto em todo o oceano. Não é isso, pessoal? Então, o seu tamanho não influencia no fenômeno que está sendo analisado. No caso lá do lustre que nós vimos, pessoal, podemos considerar que é um ponto material. Porque aqui, pessoal, o ponto de encontro do lustre com o cabo, a gente vai desconsiderar as suas dimensões, de tão pequeno ou irrelevante que é para o nosso sistema. Então, pessoal, um corpo material, nós não consideraremos as suas dimensões para analisar o que nós estamos observando. E temos também um corpo extenso. Um corpo, um objeto, né, é considerado um corpo extenso quando as suas dimensões devem ser levadas em consideração. Um exemplo disso é um carro que está tentando estacionar entre dois veículos. O tamanho do carro é importante para analisar a situação onde que ele quer entrar. Não é isso, pessoal? Então, ó, nós temos um corpo extenso. O lustre pode ser considerado um ponto material, já a ponte que nós vimos pode ser considerado um corpo extenso, porque cada dimensão da ponte é importante para a análise das forças. Lembra que cada parte da tração das correntes, né, que sustentam a ponte vai estar segurando uma parte da própria ponte, equilibrando uma parte da ponte, ou seja, o corpo extenso da ponte é importante para fazer as medidas de análise de estática. Então, nós temos diferença entre ponto material e corpo extenso. Agora, pessoal, nós vamos estudar somente os pontos materiais, tudo bem? O que é um ponto material? Mais para frente nós veremos o que é o corpo extenso, nós estudaremos a estática do corpo extenso. Vamos imaginar algumas situações iguais a esta. Imagine uma ponte estaiada. Você já viu uma ponte assim, pessoal? Aqui em Campo Grande não tem muitos tipos de pontes desse jeito, né? Mas tem algumas famosas, né, pelo Brasil. Vamos imaginar essa ponte aqui, pessoal. Vocês podem ver que as forças necessárias para equilibrar o peso, por exemplo, aqui é o peso dessa extremidade da ponte, podemos ver aqui, pessoal, as forças necessárias para equilibrar não se cancelam em torno de um eixo só. Eu não tenho um cabo para cima para cancelar essa força-peso. O cabo que está cancelando essa força-peso, ele é uma junção das forças que estão realizadas sobre esse outro cabo. Eu não tenho uma tração cancelando diretamente uma força-peso, porque as duas não estão no mesmo eixo. Mas essa interação, essa estática, se dá de uma outra forma. Lembra que no lustre, pessoal, né? Deixa eu só colocar aqui não está aparecendo, agora vai. E temos aqui, pessoal, este outro exemplo aqui, né? Que nós temos uma luminária presa por dois cabos, como é mostrado nesta figura. Imagina agora que eu tenho, pessoal, uma luminária, estão vendo aqui? E na ponta dessa luminária eu coloco dois cabos presos, né? Em um teto. Nós podemos ver aqui, pessoal, que a força-peso está para baixo e eu não tenho uma força de tração para cima.
Como que a gente consegue analisar ou resolver, descobrir os valores dessas duas forças aqui necessárias para estabilizar o peso dessa luminária? Nós estamos estudando estática, ou seja, como que se faz o equilíbrio. Então, nós precisamos saber que as forças, nesses casos, elas vão se cancelar. Mas como que a força resultante é nula aqui? Em situações como essa, as trações não são simplesmente iguais ao peso, igual a gente está analisando. E é preciso levar em conta a direção e os ângulos de cada força. Olhando para o segundo caso aqui que nós temos, né, da luminária, nós vemos que as cordas AB, tá vendo aqui, pessoal? Essa corda AB e BC sustentam o peso do objeto. E para calcular os valores de seus módulos, é possível analisar apenas o ponto B e as forças que nele atuam. Ou seja, pessoal, o ponto B, que é esse ponto aqui, se vocês perceberem, ele, somente sobre esse ponto B, nós temos todas as forças atuando. Eu tenho a força peso aqui para baixo, eu tenho a força de tração, eu tenho a força T2. E em sobre esse ponto P, que é B, que a gente vai analisar o equilíbrio. É possível analisar apenas o ponto B e as forças que neles atuam. Para isso, eu mostrarei a vocês agora, pessoal, dois tipos de métodos para descobrir os valores de T1 e T2 para que a luminária fique suspensa. Tudo isso, pessoal, será em torno desse ponto B, que nós não consideraremos as suas dimensões, ou seja, ele é um ponto material. Porque sobre o ponto B, que é esta corda aqui, pessoal, nós temos todas as forças atuando sobre ele. Beleza? Vamos lá. O primeiro método que aprenderemos para descobrir o valor das duas trações, que cancelam aquela força-peso, é o método da poligonal. Uma vez que a resultante das forças que atuam em um sistema em equilíbrio é nula, os vetores das forças que atuam no ponto B, aqui, eles podem formar um polígono. Imagina aqui, pessoal, que eu vou analisar somente o ponto B. Eu vou ter aqui as três forças atuando sobre ele. A força T1, T2 e a força P. Eu consigo desenhar um polígono somente com esses vetores. Aqui está, pessoal. Eu tenho um polígono P, o vetor P, que está sempre para baixo, não é isso, pessoal? Que é o vetor da, da força-peso. E como que eu sei que os outros vetores vão cancelar essa força-peso? Eu consigo desenhar aqui, pessoal, simplesmente um triângulo com esses vetores. Porque a soma vetorial de T1 mais T2 tem que dar P. E a gente sabe que como que o sistema está em equilíbrio, realmente as forças vão se cancelar. Então, T1 mais T2, que está aqui para cima, tem que ser igual à força-peso. Então, a gente pode analisar da seguinte forma, transformar isso daqui, todos esses vetores que atuam sobre B, em um polígono com os vetores. Tudo bem, pessoal? Então, ó, o que a gente fez agora? Nós pegamos sobre o ponto P todos os vetores e transformamos em um polígono. Esse polígono ele pode ser desenhado simplesmente porque eu sei que tudo que está para cima aqui, pessoal, do ponto B, tem que ser igual a tudo que está para baixo do ponto B, porque a força resultante é nula. Então, o que nós aprendemos da soma de vetores é que se eu somar, por exemplo, dois vetores aqui, o T1 mais o T2, a resultante vai ser igual a força-peso, porque o objeto está parado. Beleza, pessoal? Então, agora que nós temos esses vetores e temos os ângulos que cada vetor forma, né, pessoal? Nós podemos analisar algumas relações. Agora, vamos calcular os valores de T1 e T2 a partir das razões trigonométricas. Para isso, vamos escolher um destes dois ângulos. Vamos escolher, pessoal, somente esse ângulo de 60 graus aqui embaixo. Beleza? Por exemplo, pessoal, como que nós calculamos o cosseno de 60? O que era o cosseno, pessoal? O cosseno era o cateto adjacente, ou seja, esse vetor T1, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é o P. Então, eu tenho aqui, pessoal, que o cosseno de 60 é T1 sobre P. Nós sabemos qual que é o cosseno de 60. O cosseno de 60 é igual a meio. Então, eu tenho que meio é igual ao quê, pessoal? T1 sobre P. Então, o que eu posso fazer aqui? Simplesmente, ó, o P é igual a 100. Então, eu vou ter, pessoal, que o T1 é igual a 100 dividido por 2, ou seja, 50. Já descobri o valor do T1 utilizando o método poligonal. T1 é igual a 50 newtons. Quer dizer, então, pessoal, que o módulo desse vetor aqui é igual a 50 newtons. Se nós utilizarmos o seno de 60, pessoal, nós conseguimos descobrir o valor do T2. O seno de 60 é igual a quê? O seno é igual ao cateto oposto ao ângulo, ou seja, T2 aqui, estão vendo? Ó, T2 é o cateto que é oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa, que é o cateto
que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, T2 sobre P. Seno de 60 nós sabemos que é igual a raiz de 3 sobre 2. Se eu substituir esses dois valores, pessoal, eu vou ter o seguinte, que raiz de 3 sobre 2 é igual a T2 sobre 100, ou seja, T2 é igual a 50 raiz de 3 newtons. Descobrimos os valores de T1 e T2 pelo método poligonal. T1 é igual a 50, T2 é igual a 50 raiz de 3. Aí, pessoal, esse é o resultado. A vantagem de utilizar isso, de utilizar esse método da poligonal, pessoal, é que a conta ela fica um pouco mais simples, porque nós simplesmente devemos saber somente as relações trigonométricas. A desvantagem é que os vetores envolvidos devem formar um triângulo retângulo. Aqui, pessoal, nós temos um triângulo retângulo, não é isso? Foi o único jeito de resolver essa situação. Se não tivesse, seria um pouquinho mais complicado, beleza? Agora vamos para o método da decomposição. Tudo bem, pessoal? Nós já vimos o método da poligonal, agora vamos para o método da decomposição. O método da decomposição é o seguinte, pessoal, nós vamos desenhar um plano cartesiano com os eixos x e y. E sobre x e y, nós vamos colocar estes vetores que a gente tem. Aqui, pessoal, eu tenho o vetor P, e ele, como ele está para baixo, pessoal, ele não tem nenhum valor, nenhum módulo, no caso, no eixo x, ele vai estar sobre o eixo y. Aqui está o meu P. Se vocês notarem, olha, o T2, ele forma 60 graus em relação ao eixo x. O vetor T1, ele forma 30 graus em relação ao eixo x. O que nós aprendemos já, pessoal? Que todos os vetores que não estão sobre os eixos, nós podemos decompô-los. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor T1, eu consigo decompor ele em um vetor T1y e em um vetor T1x. Eu consigo também decompor o T2, né, que é esse vetor T2, em um vetor T2y e um vetor T2x. Aqui vocês vão ter que lembrar, pessoal, do método da decomposição de vetores. Vocês vão ter que dar uma olhadinha, se estiverem com dúvida, naquelas nossas primeiras aulas, que nós pegamos um vetor que não está sobre o eixo x e y e decompomos ele em relação a y e x. Super importante para conseguir passar essa parte do conteúdo, tá, pessoal? Se tiverem dúvida, não tem problema de voltar. Ou perguntar para mim durante sala de aula, ou mandar mensagem para mim lá no portal positivo. Beleza, pessoal? Então, agora nós sabemos que o quê, pessoal? Todos os vetores, esse vetor T2, ele não existe mais. Eu transformei o vetor T2 em um vetor T2x e um vetor T2y. Beleza? Se essa luminária está parada, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, pessoal, o que eu tenho para cima? O único vetor que eu tenho para cima é o T2y. E o único vetor que eu tenho para baixo é o P. Então, eu posso falar que em y, pessoal, o peso ele é igual ao T1y mais o T2y. Eu tenho também aqui, ó, o T1y que está para cima. Então, eu posso calcular, pessoal. A força-peso, nós sabemos que é igual a 100, né? Não é isso? E sabemos que o que, pessoal? Que o T1y ele é igual ao T1 vezes o seno de 30. E o T2, ele é igual, o T2y é igual ao T2 vezes o seno de 60. Se eu sei quanto que vale o T1, pessoal, e o T2, não, né? É isso que eu quero chegar no final, não é isso, pessoal? Mas eu sei quanto que vale o seno de 30 e quanto que vale o seno de 60. Aqui nós acabamos de descobrir, então, pessoal, sabendo que o P é igual a 100, que T1 mais T2 raiz de 3 é igual a 200. Não tem como eu resolver essa equação? Não tem, né, pessoal? Porque aqui eu tenho duas incógnitas. Então, eu preciso de uma outra equação para resolver este sistema. Beleza? Então, vamos lá. Nós já descobrimos agora a resultante em Y. Vamos analisar a resultante em X. Que forças que eu tenho em X, pessoal? Em X eu só tenho o T1x e o T2x. Então, pessoal, se a força resultante em X é igual a zero, porque a luminária ela não vai para a direita nem para a esquerda, eu posso falar que essas duas forças são iguais, tanto o T2x quanto o T1x. Então, eu acabei de igualar as duas. T1x é igual a T1 vezes cosseno de 30, e T2x é igual a T2 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 eu sei que é igual a raiz de 3 sobre 2, e cosseno de 60 é igual a meio. Sendo assim, eu posso falar que o T2 é igual a T1 raiz de 3. Olha aqui, pessoal. Na nossa primeira relação, a gente descobriu uma igualdade onde eu tenho T1 e T2. E agora eu descobri uma outra igualdade que eu também tenho T1 e T2. Vamos deixar elas juntas? A gente sabe agora que o T2 é igual a T1 raiz de 3.
Se eu pegar esse valor que eu descobri do T2 na segunda equação e substituir na primeira, será que eu descubro o valor de T1? É isso que nós vamos fazer agora. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu peguei as duas equações que nós descobrimos utilizando o método da decomposição. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente substituir a segunda na primeira. No lugar de T2, eu vou colocar... Olha aqui, pessoal. Eu tenho que T2 é igual a T1 raiz de 3. Então, no lugar deste T2 da primeira equação, eu vou escrever T1 raiz de 3. Sendo assim, nós temos o seguinte, pessoal, que 200 igual a T1, no lugar do T2, o que eu coloquei? T1 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, pessoal, é igual a 3. Então, eu tenho que 200 é igual a T1 mais 3T1. Opa, 1T1 mais 3T1 é igual a 4T1. Então, eu tenho que o T1, pessoal, é igual a 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 é igual a 50. Opa, não foi isso que a gente descobriu aqui? A gente descobriu já, pessoal, que T1 é igual a 50 newtons. Agora acabamos de descobrir também pelo método da decomposição que é igual a 50 newtons também. E o T2, pessoal, nós sabemos que é igual a T1 vezes raiz de 3. Se T1 é igual a 50, T2 é igual a 50 raiz de 3. Não foi isso que a gente descobriu também aqui? Então, pessoal, os dois métodos chegam no mesmo resultado. Qual que é a vantagem do método da decomposição? Porque o método da decomposição, pessoal, que eu posso ter aqui, por exemplo, 50 vetores e decompor todos eles em y e x. Então, a vantagem, no caso, né, perdão, a vantagem seria que eu posso utilizar quantos vetores eu quiser e sempre vai dar o resultado certo. A desvantagem é que a resolução é trabalhosa e envolve um maior número de cálculos. Por exemplo, aqui, pessoal, nós temos que formar um triângulo. Se eu tivesse mais uma outra força atuando sobre esse sistema, não teria como eu utilizar o poligonal. Eu teria que vir para o método da decomposição. Então, cada um dos métodos tem uma certa facilidade, uma vantagem e uma desvantagem. Beleza, pessoal? E por hoje é só. Vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Tenham uma ótima semana de estudos e se cuidem, tá? E aqui nós encerramos também o conteúdo da prova. Eu ainda vou enviar um vídeo com o conteúdo referente ao final do capítulo, né? Ao final do livro. Mas a prova vai acabar aqui neste conteúdo. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.